Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa apresentação do pré-natal de alto risco. Hoje vai ser um artigo que vai ser apresentado pela doutora Lara sobre orientação da professora Patrícia. Então, Lara, pode começar. Boa tarde, meu nome é Lara, eu sou residente do segundo ano do Hospital das Clínicas, do FMG, e hoje vou apresentar um artigo que é uma revisão sistemática, que o tema do artigo é indução com 38 semanas em fetos gíreos ou macrossômicos, tá? Qual é a diminuição da incidência de cesarianas, que foi uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. No estudo, para a gente conseguir entender o conceito, a gente precisa entender dois grandes termos, que é macrossomia, que é uma definição absoluta, que leva em consideração o peso fixo do neném, que ao nascer, um peso maior que 4.000 gramas, que é o mais utilizado pela literatura, mas alguns consensos utilizam um peso de 4.500, que não depende da idade gestacional, é um peso absoluto. Já o GIG, que é a definição de grande paridade gestacional, é uma definição relativa, que usa o percentil que a gente analisa através do dado ultrassonográfico, que é um neném, um feto, que tem um peso estimado a não ser maior do que percentil 90 para a idade gestacional, e depende da idade gestacional. Por que esse estudo foi realizado? Não existe um consenso na literatura sobre uma idade gestacional adequada ou melhor para fazer a indução ou interrupção da gestação de fetos GIG ou macrossômicos, ou de fetos GIG, né? Alguns consensos falam que não deve interromper com menos de 39 semanas, e aí os autores resolveram fazer uma reunião de ensaios clínicos randomizados para responder algumas perguntas, já que eles viram que quando a gente tem partos de nenéns GIGs ou macrossômicos, existem várias complicações maternas e também neonatais, entre elas distorção de ombro, lacerações, hemorragia, fraturas fetais, paralisia de plexo braquial, e o objetivo desse estudo era ver se a gente fazia uma indução de fetos macrossômicos ou GIGs, reduzia o número de cesáreas, e de efeitos secundários se reduzia as complicações tanto maternas quanto neonatais. E a pergunta que ele faz é: induzir ou esperar e qual idade estacional? Nos materiais utilizados para o estudo, os critérios de elegibilidade foram ensaios clínicos randomizados, que seguiam as recomendações da Cochrane, e as fontes de publicações foram PubMed, Scopus, Clinical Trials, Cochrane, e todos os ensaios clínicos randomizados que existiam na base de dados até 1º de novembro de 2025 foram colocados para análise do estudo. E a seleção dos estudos foi feita com ensaios clínicos de indução de parto por suspeita de feto GIG ou macrossômico em uma gestante que tivesse uma gestação única. Dentre os estudos que estavam sendo analisados, 5 ensaios clínicos entraram nesses critérios, com N de 4.083 gestantes, onde a qualidade metodológica foi feita com baixo índice de heterogeneidade entre os grupos, e o Random Effects, que é um modelo mais conservador de análise de dados, foi utilizado. Das limitações do estudo, como só foram 5 estudos, existe um viés de dominância, porque um único estudo, que foi um grande estudo que analisou a indução de partos GIGs ou macrossômicos com 38 semanas, que foi o Big Baby Trial, totalizou 71% da amostra. Então, isso poderia refletir um pouco um conjunto de um só estudo, mas também os outros 4 estudos foram analisados, acrescentando o N do estudo, né? E os métodos foi uma indução que analisava uma idade gestacional maior que 38 semanas, onde a média delas foi entre 38 semanas e 38 semanas e 4 dias, onde das gestantes analisadas, 95% delas não tinham diabetes gestacional ou diabetes prévias, já que é um fator de risco que a gente nota nos nenéns GIGs ou macrossômicos. Apenas 5% delas tinham diabetes gestacional tipo 1, tipo A1, que é a nova classificação, que delimita uma diabetes gestacional apenas com controle com dieta. Os estudos que analisavam apenas gestantes diabéticas não foram incluídos. E a semelhança entre os estudos mostrava uma idade gestacional, um percentil de peso e idade materna semelhantes em até 52% das gestantes que eram nulitas. Dos resultados do estudo, a gente viu que a indução do trabalho de parto teve, sim, com uma idade gestacional de 38, entre 38 e 38,4, uma redução na quantidade de cesarianas que aconteciam nos fetos GIGs ou macrossômicos, com risco relativo de 0,87 e uma diminuição de 13% na diferença do grupo controle para o grupo
de fato, onde existiu a indução, com o NNT de 25, representando que para a gente ter uma cesariana não feita, a gente precisaria induzir 25 pacientes. Dos outros resultados analisados, no desfecho geral, houve uma tendência da redução da distócia de ombro e das fraturas fetais, e a fototerapia foi a complicação neonatal que esteve mais presente no grupo intervenção, e eles atribuíram isso a uma idade gestacional mais precoce para essa indução. Dos desfechos maternos, a indução do parto não aumentou o parto vaginal operatório, nem com fórceps, nem com o uso do vácuo, não teve aumento do trauma perineal grave, nem de hemorragia pós-parto, nem retenção placentária ou infecção e sepsis, o que de fato contribui um pouco para uma preocupação onde que os partos de fetos gigas ou macrossômicos precisavam predispor de um aumento das intervenções. Dos desfechos neonatais, a morbidade grave, incluindo internação em CTI neonatal, hipoglicemia, necessidade de CPAP, ou um MAP abaixo de 7 nos 5 primeiros minutos, não diferiu significativamente no grupo onde houve a indução e onde houve a conduta expectante. Das limitações do estudo, a maior limitação é a acurácia do exame utilizado para a gente predizer essas classificações, né? Que a ultrassom, ela classificaria o feto como macrossômico ou como gigo, de uma forma muito imprecisa. E no estudo, apenas 40% dos fetos que foram randomizados nasceram, de fato, com um percentil 90 do peso. E a precisão do peso, principalmente no terceiro trimestre, resulta em uma alta proporção de diagnósticos falsos positivos. Essa foi a maior limitação do estudo. Logo, a conclusão da revisão feita com esses 5 ensaios clínicos randomizados foi que, de fato, existe uma redução significativa na taxa de cesarianas quando a gente faz a indução de fetos gigomacrossômicos a partir de 38 semanas, né, no limiar entre 38 e 38,4. E aí, os impactos que esse estudo gera numa realidade geral onde as diretrizes atuais não recomendam a indução de 39 semanas, a gente viu que induzir um parto de um feto gigomacrossômico com 38 pode, além de diminuir a quantidade de cesarianas, não aumentar a morbidade fetal ou materna. Dentro dos protocolos que a gente tem acesso, um serviço que se beneficiaria com isso é um serviço onde tem uma alta taxa de cesariana, como no Hospital das Clínicas, ou um serviço onde tem uma pouca experiência com parto difícil, que eu não acredito que seja o nosso caso, por ser um hospital quaternário. Já em relação aos impactos numa assistência ao pré-natal, atentar a curva de crescimento, já que a gente tem uma enorme vantagem, que a maioria dos nossos gestantes fazem o pré-natal na nossa unidade, a gente consegue ter esse contato mais íntimo e, de fato, uma linha de continuidade do cuidado. Vem da curva de crescimento e o percentil fetal, além de uma discussão com a paciente sobre risco de cesariana e a opção da indução, além da individualização de outros fatores de riscos, como obesidade materna, ganho de peso poderoso excessivo, histórico de macrosomia anterior ou de diabetes gestacional ou diabetes prévia. Na nossa realidade, eu gostaria de contextualizar com um artigo que foi publicado por uma ex-residente da agente Kellen, sobre a orientação do professor Henrique do Dr. Mário Dias, que foi publicado em 2024, que faz uma análise da nossa realidade. Foi um estudo realizado entre 2014 e 2019, com dados do Hospital das Clínicas, onde eles analisaram a prevalência de recém-nascidos macrossômicos e qual que eram as repercussões, tanto neonatais quanto maternas desses fetos. E aí, o total de eles dividiram, né, o total de partos, que foi de 367, em 2 grupos, os RMs que iam de 4.000 a 4.500 gramas, e os RMs que tiveram mais que 4.500 gramas, onde dos métodos utilizados foram, de fato, os prontuários do Hospital das Clínicas, e que os partos de fetos maior que 4.000 gramas foram um percentual de 3,3 dentro de todos os anos atualizados de todos os partos que existiram no HC. Dos resultados, a gente teve que uma idade gestacional média dos pacientes que tinham esses nenéns era de 38,4 semanas, e que 65% dos partos desses nenéns foram cesarianos. Mas é muito importante a gente deixar claro que a indicação da cesariana desses partos não foi somente por conta do peso ou da classificação de macrosomia do neném. Apenas 10% da internação para a realização do parto foi por conta do peso, onde a gente vê nesse gráficozinho aí, que outros fatores se influenciaram na internação da mãe para a interrupção da gestação.
como distúrbios hipertensivos, idade gestacional, diabetes, enfim. E que 62% dos partos tiveram algum tipo de complicação. A complicação neonatal mais frequente foi icterícia e a materna foi laceração perineal. E no estudo foi evidenciado que quanto menor a idade gestacional, maior tinha o risco de complicações. E de conclusão desse estudo foi que a macrosomia, de fato, está fortemente associada a algumas complicações neonatais, principalmente icterícia, que foi o que a gente viu, e que esse risco é muito aumentado quando a gente tem um peso maior que 4.500, e, de fato, o controle da diabetes gestacional é fundamental. Então, eu acho que esse artigo vem para complementar a nossa realidade, não para, de fato, definir uma nova diretriz, um novo protocolo, mas, de fato, para oportunizar a gente a utilizar tudo que a gente tem, né, ao nosso alcance, desde pré-natal até assistência mesmo de parto, para tentar melhorar a qualidade do nosso serviço. Essas foram as minhas referências e também o do artigo publicado no ProfHC. Muito obrigada. Obrigado, Lara. Obrigado por ter acrescentado no final o nosso artigo também. Foi a tese de mestrado da Kellen. Eu acho que a Kellen está até aí na reunião, não está, Kellen? Eu tinha visto o nome dela. Ei, Mari, estou aqui. A Kellen é ex-residente mestranda do Hospital das Clínicas e foi a primeira editora do canal Pinar, Lara. Ela que fazia o papel que você faz atualmente. Isso mesmo. Então, a Kellen tem a maternidade do canal Pinar também, né, Kellen? Eu sei que isso aí. Na época da pandemia. Então, na época do mestrado da Kellen, a gente quis ver exatamente as complicações, mas a gente pegou de trás para frente, a gente pegou os nenéns que tinham nascido com mais de 4 quilos e viu qual que era a taxa de complicações deles. E a gente viu que era muito alto, né, Kellen? Você quer falar um pouquinho aí a respeito do seu mestrado? Na verdade, eu gostaria de falar que eu fiquei super feliz, né, de ter meu artigo e meu trabalho junto com o professor Mário, o professor Henrique, né, ter sido citado aí hoje. É um prazer enorme estar aqui, essa reunião que eu participei por tantos anos e ainda tento participar, mas acaba que com a correria do dia a dia, nem sempre eu acompanho em tempo real, mas estou sempre acompanhando lá o canal Pinar, então o canal ele cumpre bem o papel aí, né, para a gente que está aqui já na assistência, às vezes fora de BH ou que não consegue de fato participar toda semana da reunião. Então, em relação ao trabalho, é isso que o Mário falou, né? A gente já pegou para análise uma amostra já de recém-nascidos com peso acima de 4 quilos, né? Então, a gente pega ali um índice de complicações mais elevados, porque já é uma amostra mais específica, né? Diferentemente se a gente estivesse comparando uma amostra de macrossômicos com bebês abaixo de 4 quilos, por exemplo. Então, a gente tem essa amostra específica com um índice de complicação mais elevado, tanto materno quanto neonatal, e mais ainda no subgrupo acima de 4,5 kg, né, que é um subgrupo aí bem complicado. E aí uma coisa que eu percebi também, fazendo as análises, é a presença do diabetes gestacional como um fator complicador, porque muitas das vezes a gente tinha ali, né, os recém-nascidos acima de 4 quilos, que a mãe não tinha diabetes, então, às vezes, a complicação não tinha, mas aqueles recém-nascidos acima de 4 quilos, em que a mãe tinha o diabetes gestacional como uma doença de base, a incidência de complicações, de fato, era mais elevada. E o American College, ele também cita isso, né, para indicar a cesariana, eles consideram acima de 4,5 kg, se a mãe for diabética, é acima de 5 quilos se ela não for diabética. Mas essa é uma realidade americana que eu nunca concordei muito, e o objetivo da dissertação daquele foi até um pouco mostrar isso, porque você vê, a Lara mostrou os dados, a gente teve a gente que é um serviço de alto risco, a gente teve 3%, 3,3%, né, se não me engano, de bebês acima de 4 quilos, que é um número considerado alto. E desses, 21% tiveram distócia de ombro, gente. 21% de distócia de ombro. A gente não quer ver uma distócia de ombro, você ter 21% de distócia de ombro nessa população. A porcentagem alta de laceração laceração de alto grau também, de terceiro e quarto grau. Então, assim, cada vez eu fico mais convencido que a gente tem que fazer o parto dessas crianças antes que eles atinjam esse peso, né? É difícil colocar isso num protocolo, porque a gente fica sendo chamado de cesarianista, né? De falar, acima de 4 quilos, vão fazer cesariana de todo mundo. Primeiro que tem a questão do diagnóstico, que ele é ruim, né? Realmente a gente sabe que o diagnóstico, principalmente do bebê grande, ele falha muito, então tem esse aspecto negativo.
E o outro lado é que realmente a gente vai acabar fazendo um número maior de cesarianas desnecessário. Mas o ponto positivo é que a gente vai evitar essas complicações, né? Distócia, só evitar uma distócia de ombro, para mim, já valeu as cesáreas a mais, talvez. E evitar as lacerações de terceiro e quarto grau também. Tinha mais uma coisa que eu queria falar, que era a respeito da indicação de episiotomia. Então, assim, nas nossas indicações de episiotomia, a gente coloca peso estimado acima de 3,5 kg, exatamente porque os estudos mostram que acima de 3,5 kg, a chance de você ter uma laceração de terceiro e quarto grau é maior. Então, se você tem um peso estimado acima de 3,5 kg, é preferível você fazer um epísio e ter uma laceração de segundo grau, que epísio equivale a uma laceração de segundo grau, você correr o risco de ter uma laceração maior. Mas, de qualquer forma, o trabalho sem ser o da Kelly, o que a Lara apresentou, ele vem acrescentar para a gente essa segurança de que se a gente está induzindo um feto grande com 38 semanas, a gente pode ficar tranquilo que a gente não vai aumentar a taxa de cesárea e provavelmente a gente vai estar melhorando as condições tanto da mãe quanto do recém-nascido. Então, é uma coisa a se pensar, se a gente tiver um peso estimado já muito alto, um feto gig ali, com 37 semanas, a gente considerar fazer indução. E no HC a gente faz muita indução, né? A gente já tem essa expertise na indução, que foi a dissertação de mestrado da colega da Kelly, a Tayane. Depois a gente pode chamar a Tayane para apresentar, que era exatamente a indução de parto em colo fechado, né? Em colo ruim. Mas beleza, Kelly. Fica aí que o pessoal está fazendo umas perguntas ali, ó. Ô, Mário, eu queria só acrescentar uma observação, assim, que eu achei, foi uma reflexão muito interessante em cima da minha tese, porque, assim, quando a gente fala, né, dessa indução como uma tentativa de prevenir uma complicação da macrosomia, a gente já tem um problema instalado ali, que é a macrosomia, né? Mas, quando a gente consegue diagnosticar, por exemplo, um diabetes adequadamente no início do pré-natal, muitas vezes a gente consegue evitar esse desfecho de macrosomia. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu peguei esse subgrupo acima de 4 quilos e eu vi que muitas dessas pacientes, elas tinham uma glicemia de jejum alterada no início do pré-natal, que foi subdiagnosticada. Às vezes o profissional não viu, ou às vezes ele não considerou uma glicemia de jejum isolada como diagnóstico, e aí por esse diagnóstico não ter sido feito, essa paciente não foi conduzida como uma paciente diabética. E aí lá no final das contas, esse feto ele ficou macrosômico, né? Então às vezes a gente consegue atuar lá no início, num diagnóstico bem feito, num segmento bem feito, para de fato não chegar nessa fase da macrosomia. Mas uma vez que a gente tem a macrosomia, aí talvez, né, essa tentativa da indução para minimizar as complicações. Eu lembro na sua tese que tinha uma porcentagem importante de pacientes que foram diagnosticadas na internação, né? Exato, na admissão para o parto. Eu lembro que você tinha 3 grupos, um que era diagnosticado e tratado, um que era diagnosticado, mas não tratado, e um que não foi diagnosticado, nós foi na admissão do parto, né? Exatamente. E esse era um grupo que foi significativo também, significativo. Uma porcentagem grande dessas pacientes, o feto ele ficou macrosômico, porque de fato foi o subgrupo que eu analisei, e ela teve um diagnóstico ali, né, passou batido ali no início. Muito bem. Professora Eura, quer fazer uma pergunta ou um comentário? Sim. Parabéns, Lara, parabéns, Kellen, pelo trabalho. É só um comentário mesmo, porque, na verdade, esses fetinhos macrossômicos de mãe diabéticas, eles têm uma distribuição de gordura um pouco diferente dos outros fetinhos, né? Eles têm muita gordura aqui, na cintura escapular, né? Então, por isso, talvez a nossa incidência aí de distócia foi maior, né? Realmente a proporção corporal é diferente do que macrossômico todo, e desse do diabetes, que ele é mais troncudo mesmo, né? Ele mas é no ombro mesmo, né? Tipo um conezinho, assim. Né? Então, realmente, aí é um dos motivos de aumentar a distócia de ombro. Sim, obrigado pela lembrança, Eura. Parece que o professor Caio também quer fazer uns comentários. Professor Kellen, Lara, professor Eura. Estou aqui na faculdade, não sei se estão me ouvir. Estamos te ouvindo. Mas uma discussão, assim, parabéns pela apresentação, Lara, Kellen também pelo trabalho, já tinha lido. É uma discussão muito interessante que tem a respeito dessas induções eletivas por outros fatores de risco, né, como idade materna, obesidade, cai sempre naquele gargalo da nossa realidade brasileira, que a gente não tem nem leito para internar os pacientes que estão em trabalho de parto, né? Então, é um grande gargalo a gente pensar em mudar algum tipo de diretriz
que não traz, às vezes, um resultado tão robusto, né, como reduzir, entre aspas, só a taxa de cesariana, não trazendo um grande impacto realmente, né, nos desfechos neonatais. Então, eu acho que, para a nossa realidade brasileira, ainda essas induções eletivas por fatores de risco não tão importantes, ainda está muito longe, né, da nossa realidade. Assim, é algo que a gente sempre pensar, né? Uma boa lembrança, Caio, a gente aumentar o número de induções sem leite suficiente, né? Sim, então, a gente deve realmente ficar atento a isso. Mas é lógico que a gente sempre deve perseguir o ideal, né? claro. Muitas vezes a gente não consegue. E é interessante também, porque agora que eu lembrei, o Caio está com um artigo submetido sobre indução de parto para pacientes acima de 39 semanas, né, Caio? Não, acima de 35 anos. Acima de 35 anos, desculpa, mas a partir de 39 semanas para pacientes acima de 35. Então, é uma coisa que a gente tem muito no HC, indução de parto. Então, eu acho que é uma das nossas linhas de pesquisa que a gente pode focar, porque como a gente é uma maternidade de alto risco, a gente tenta evitar cesárea desnecessária, nem sempre consegue, mas tenta evitar. Então, a gente indução é sempre um material muito disponível para nós. Então, fica o convite aí para todo mundo que quiser estudar algum tipo de indução, nós temos bastante paciente desse tipo. Obrigado, Caio, pelas lembranças também. Tudo bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário ou pergunta? A professora Lorena tinha botado aqui no chat, ela fez uma pergunta, acho que sobre o estudo da Kelly. Essas gestantes que não tinham diabetes gestacional ou diabetes prévio, tinham algum outro fator de risco para o feto ser giga ou macrossom? Acho que não, né, Kelly? A gente não conseguiu identificar nenhum fator de risco. Tá, seu microfone está desligado, Kelly. Não, na verdade não, porque como a gente partiu de uma amostra já de macrossômicos, a gente, assim, foi uma análise bem voltada para isso, assim, mais específica. Talvez um fator de risco, assim, que eu estou me lembrando agora rapidamente, que pode ter sido identificado, seria uma idade gestacional mais avançada, de pós-datismo, que foi motivo de internação para algumas pacientes. Logicamente, quanto mais tempo fica dentro da barriga, mais cresce, né? Então, Exato. realmente, passadas as 40 semanas, pode ser um fator de risco. Isso. E no HC, especificamente, a gente também tem um viés, que é a questão das malformações. Né, tinha alguns fetos que eram hidrópicos, então também acaba entrando um pouco nessa questão da macrossomia por alteração fetal mesmo. Eura? Então, e a questão da obesidade materna? Vocês avaliaram? Avaliei. A questão da obesidade, Eura, foi um problema que eu encontrei, porque como a minha análise ela foi feita com base nos prontuários, foi um gargalo que a gente encontrou. Muitos dos prontuários não tinham anotado a altura materna para a gente calcular IMC. A gente tinha o peso ali das consultas de pré-natal, mas não tinha altura. Às vezes o profissional até anota no cartão de pré-natal, mas isso não fica ali anexado no prontuário. Então, eu quase não tive paciente com cálculo de IMC por causa disso. Sim, porque nós temos muitas pacientes obesas, né? Então, também. Mas realmente não é parte da nossa rotina anotar a altura, né? Então, o IMC Isso. acaba sendo um dado que a gente não consegue muitas vezes. É uma falha. Exato. É claro que se o paciente tiver um peso ali, né, importantíssimo, a gente já chega à conclusão que tem um grau de obesidade, mas um peso, uma limítrofe, por exemplo, a gente precisaria da altura. Com certeza. Caio, você levantou a mão de novo? Não, eu que não abaixei a mão. Tá bom. Então tá, gente, reunião muito boa, com o retorno da Kelly aí depois de alguns anos, né, Kelly? Você terminou a residência, foi quando, Kelly? Eu terminei a ginecologia em 2020 e aí fiz mais um ano de ultrassom. No HC também, né, que eu sou HC lover. Então tá. Que bom que você teve de volta, tá convidada a voltar outras vezes, então. Obrigada, gente. Obrigado, Lara, obrigado a todo mundo e até a próxima vez. Tchau, tchau.